época bem legal, assim, porque ela veio, os anos 80 ele foi, parece que sei lá, cara, parece que um boom no Brasil, sabe? I thought this was a party! Let's dance! Os anos 80, né? Eu era muito jovenzinho e tal, mas eu tenho algumas lembranças bem interessantes dessa época. Eu vou começar falando do contexto político, porque a gente havia há pouco tempo saído de um regime militar, né? O último presidente militar foi João Batista Figueiredo. Aí entrou Tancredo Neves. Só que Tancredo Neves ele não conseguiu tomar posse porque ele faleceu antes de tomar posse. Aí veio o presidente José Sarney. José Sarney tomou posse, né? Daí ele ficou sendo presidente até 89. Nesse período, a economia do Brasil era muito complicada, porque assim era uma taxa de inflação assim, altíssima, e não era ao mês ou ao ano, era ao dia. E eu lembro que assim, o que registrava os preços nos produtos era uma maquininha registradora, ela tinha uns adesivinhos, né? Daí o sujeito lá na maquininha ele digitava o preço e o cara colava, né? Apertava tipo um gatilho e colava o adesivo de preço nos produtos. Então era uma maquininha que fazia um barulhinho bem chato. Assim, eu lembro também que assim as pessoas tinham muita dificuldade de comprar carne, porque era muito caro, né? A inflação era altíssima. O aumento no preço da carne, que chegou a 50% em 2 meses, já era esperado por causa da entre-safra. Mas no caso do feijão, o aumento chegou a 100% nos últimos 60 dias. Há 2 meses, o pacote de 1 quilo de feijão preto estava custando 156 cruzados. Hoje, esse mesmo pacote de feijão está custando 312 cruzados. Para os comerciantes, a justificativa para esse aumento foi a estiagem, que prejudicou o plantio e a colheita de inverno. Na verdade, segundo dados da CFP, não existe previsão de falta do produto. Mesmo assim, alguns comerciantes intermediários estariam aumentando o preço, apostando numa falta que poderia acontecer. Uma coisa que eu me lembro um contexto cultural e assim uma coisa muito interessante, cara, que nessa época a gente vinha de um passado que a gente escutava só música sertaneja nas rádios AM. Por um trilho estreito entre Samambaia e chapéu de palha eu ia pra mina, enchia o corote com a canequinha de água fresquinha, limpa e cristalina. Então aí foram surgindo as rádios FM e começaram a vir sons de fora, né? Então assim, algumas bandas que a gente conhece hoje já são muito antigas, né? Led Zeppelin, Guns N' Roses, Prince, né? Então essas músicas internacionais foram invadindo os nossos sons, o som das nossas rádios, né? I wish I didn't feel so strong about you, like happiness and love all around you, trying to catch your heart is like trying to catch a star. So many people love, baby, that must be what you are. E justamente nos anos 80 explodiu, foi um boom muito grande do rock nacional. Então, bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Cazuza, Barão Vermelho, essas bandas elas faziam um som de protesto
contra aquele regime político, contra um regime militar lá atrás. Só que, cara, olha só que coisa interessante, porque assim, aquele som que tocava lá atrás, a gente percebe que hoje se faz muito presente, entendeu? Parece que assim é um prenúncio lá atrás do que a gente ia viver hoje, cara. Então o som que esses caras faziam, né, dessas bandas do rock nacional, se reflete justamente hoje na nossa sociedade em pleno 2022, sabe? Eu tô perdido, sem pai nem mãe, bem na porta da tua casa. Eu tô pedindo a tua mão e um pouquinho do braço, migalhas dormidas do teu pão, raspas e restos me interessam, pequenas porções de ilusão. Esse som de protesto, né, que é o rock nacional, muita gente criticava, som barulhento, pô, muita guitarra, bateria e tal, né? Então é um som meio que criticado, né? E nos anos 80 também, foi crescendo no Brasil um movimento do punk. Do punk mesmo, cara. Esses caras curtiam rock, que tinham um estilo próprio, um cabelo espetado, que usavam uns braceletes aqui assim no pulso, assim, todo de tipo de espinho, assim. Os caras curtiam muito rock, se trajavam de preto e tal, né? Era uma ideia, uma festa dos anos 80. É uma coisa muito louca, cara, porque assim, festa de casamento. Era muito comum, cara, servir na festa de casamento salada de batatinha, sabe? Batatinha miudinha, né? E fazer com molho, com cheiro verde. E servir. As festas eram regadas a batatinha, festa de casamento no caso, né? Essa salada de batatinha, maionese e um bolo, cara, enorme, que dava um gosto muito grande, muito legal, cara, de ver, né? Daí hoje em dia você vai na padaria, você compra esses bolos michuruca de aniversário, bolinho redondinho que você paga 45, 50 reais, aí você acha que é óbvio, cara, mas bolo de respeito mesmo, eram os bolos das festas dos anos 80. Anos 80 também foi marcado assim pela vitória do Nelson Piquet como bicampeão mundial de Fórmula 1. Eu me lembro que nos anos 80 havia uma dor muito grande no coração brasileiro na questão do futebol, que foi a seleção de 82. Em 82, o Brasil perdeu para a Itália, gol de Paulo Rossi. Mas aquela seleção de 82 até hoje é falada. Então, nos anos 80 era muito comum, cara, as pessoas falarem, putz, aquela seleção, né? O Falcão, e o Casagrande, e o Sócrates, hein, cara? Pô, como que, né? Foi nos anos 80 também que aconteceu a Revolução Industrial. Então, muitas fábricas lá no ABC Paulista, né, Santo André, São Bernardo, São Caetano, cara, tinham muitos funcionários, fábricas de montadoras, né, tipo Volkswagen, Ford, GM. Foi nos anos 80 também que aconteceu uma coisa legal, que foi também o início dessa era tecnológica. Os primeiros computadores nasceram nos anos 80, né? O primeiro deles foi o Macintosh, né? Uma outra coisa que é muito curiosa, cara, dos anos 80, que quando você fazia ficha e ia mandar o currículo para algum lugar para conseguir trabalho, era muito comum nas plaquinhas, né?
assim, precisa-se de tal coisa, precisa de auxiliar de escritório. E tinha uma recomendação que as empresas, né, os escritórios exigiam. Precisa de datilografia. Enfim, foi uma época muito divertida, porque assim, as pessoas elas conversavam, sabe? As pessoas elas dialogavam, elas trocavam ideia. Comum nas calçadas, nas ruas, as pessoas colocarem cadeiras nas calçadas, né? E conversar com o vizinho, conversar, trocar ideia, entendeu? Sempre era... E quando você queria conversar com alguém à distância, acontecia um fato muito corriqueiro, né? Que infelizmente a nossa geração não vai mais pegar isso. Que assim, havia os chamados orelhões, que eram cabines telefônicas de uso público. Então, normalmente sempre tinha um orelhão na frente de uma padaria, de um bar, né? Era uma cabine telefônica e era de uso público. Mas enfim, foi uma época muito legal, foi uma época interessante que eu me recordo bastante alegria.